Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos seguindo com a série sobre o Sermão do Monte. E hoje, no capítulo 6 do livro de Mateus, nós abordaremos a questão da oração. Oração do Pai Nosso, o seu significado e as suas aplicações. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque leremos alguns versículos desse texto de Mateus 6, que é a base para o nosso estudo de hoje. E é importante também contarmos com Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você agora para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Esteja com cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, Mateus capítulo 6, versos 5 a 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a famosa oração do Pai Nosso. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele nos deixou alguns princípios valiosos quanto à oração, tanto relacionados com as nossas atitudes, quanto com o conteúdo da oração em si. Lucas, no capítulo 11, nos relata que os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse a orar. Não que eles não soubessem como fazê-lo. Certamente, alguns deles, ou mesmo todos, sabiam fazer algum tipo de oração. Mas é que eles observavam como Jesus orava. Jesus olhava a vida de uma maneira diferente e isso impactava os discípulos e era refletido nas orações dele. Era sobre isso que os discípulos queriam aprender, a conexão entre a vida pessoal e a oração. A oração que Jesus ensinou passou a ser conhecida como a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza, mas é uma oração, alguma coisa diferente. Não é uma reza como muitos pensam. Milhões de pessoas conhecem essa oração de cor. Muitos recitam como um bloco de palavras místicas, mas às vezes até meio vazias. Quase sempre são repetidas sem qualquer significado pessoal. Muitos nem mesmo entendem o seu significado. Alguns até utilizam como castigo, tipo mandar a pessoa rezar 30 vezes o Pai Nosso como forma de pagar algum pecado. Mas, certamente, a intenção de Jesus não foi nem que a oração virasse uma reza e nem que fosse usada como castigo. O que ele pretendeu foi que a oração fosse um modelo, a partir do qual os crentes poderiam obter princípios em termos de conteúdo e prioridades para suas próprias orações. Em Mateus, no capítulo 6, versos 5 a 13 que lemos, onde encontramos esse sermão do monte feito por Jesus, vemos o mestre ativamente ensinando princípios sobre oração.
É o que pretendemos analisar nesse estudo de hoje. No próximo quadro, uma pergunta: vale oração em público ou tem que ser em secreto? O que precisamos fazer para nos comunicarmos com Deus em termos nossas orações respondidas e sermos abençoados ou recompensados por Ele? Parece haver certa ênfase de Jesus em fazermos orações em secreto. É o que aparece lá no verso 6. Há algum problema em fazermos orações em público? Será que é importante sermos vistos pelos outros fazendo orações ou fazendo boas obras, boas ações? Jesus está nos dizendo que se o foco da nossa oração for falarmos frases bonitas, mesmo que tenham impacto sobre quem está nos ouvindo, nossa comunicação com Deus poderá ser ou poderá ficar comprometida. Para evitar esse problema, é que ele nos instrui no verso 6 a procurarmos um local quieto, secreto, um canto até isolado, para fazermos nossas orações e efetivamente nos comunicarmos com Ele. Seu lugar quieto não precisa ser um quartinho fechado ou isolado, nem mesmo estar dentro de casa. Pode ser até quando você estiver caminhando na rua. O importante é que você esteja concentrado na conversa. O verso 6 diz que se procurarmos Deus em oração, buscando falar diretamente com Ele, nosso Pai Celeste nos recompensará. Isto é, Ele ouvirá a nossa oração. Mais uma pergunta: será que Jesus se opõe às orações feitas em público? Ele não se opõe, exceto se a pessoa estiver buscando elogios ou estiver se exibindo por algum motivo. O ponto não é que os outros não possam vê-lo ou ouvi-lo orar, e nem que alguém não possa se admirar em ouvir sua oração, ou que você não possa orar em grupo ou orar em público, mas é para quem você está dirigindo a sua oração, se para Deus ou para uma plateia. Quando a pessoa ora para impressionar os outros, que recompensa ela recebe? Nesse caso, ela recebe apenas a recompensa de ganhar elogios e impressionar quem a observa. Com isso, Jesus afirma que a recompensa ou o pagamento dessa atitude estará integralizado e quitado. Mas como saber se minha oração em público está sendo correta e aceitável a Deus? Usualmente, a oração respondida é aquela que não busca exibição. Um possível teste para sabermos se nossa oração em público está correta é fazermos algumas perguntas básicas para nós mesmos. O que penso quando eu oro em público? Meu foco está na audiência, mais na audiência do que no Pai Celeste? Fico pensando na frase certa, no tema correto, na sequência correta, no sentimento certo? Serei eu um espectador próprio do meu desempenho? No próximo quadro, vemos que oração verdadeira pressupõe haver comunicação entre a pessoa e Deus. Em geral, quando nós nos comunicamos com alguém, acontecem pelo menos duas coisas. Primeira coisa, você reconhece com quem você está falando, não é verdade? Jesus nos instruiu a observar a quem nossa oração está sendo dirigida. Note que ele não diz para dirigirmos nossa oração a ele Jesus, mas sim ao Pai Nosso que está no céu. No Antigo Testamento, há muita pouca referência a Deus como sendo nosso Pai. Deus, o Pai, na condição de Pai, é basicamente um novo conceito introduzido por Jesus. Ele não apenas destaca a ideia de Pai, mas usa a palavra Abba, uma palavra original lá do aramaico, palavra muito familiar e carinhosa que queria dizer ou que quer dizer papai. Ao dizer isso, ele está enfatizando a possibilidade de haver um relacionamento próximo com Deus.
algo que somente aqueles que seguem a Jesus podem reivindicar. Jesus também adiciona a frase "no céu", que enfatiza que Deus não pertence a esta terra que é limitada e corrompida. Estamos falando com um Deus que é o Rei onipotente do universo, que é, ao mesmo tempo, nosso Pai amoroso. Ele é santificado porque é separado ou sagrado em nossas vidas. Segunda coisa que acontece quando nós nos comunicamos com alguém. Você não fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Quando conversamos com alguém, nós articulamos pensamentos, argumentos, agradecemos alguma coisa, pedimos, certo? Por isso, Jesus nos diz em Lucas, no capítulo 6, verso 9, para não usarmos vãs repetições em nossas orações. O que o mestre pretende é que nossa oração seja uma conversa. Conversa com o Pai Celeste, uma forma de comunicação e não um ritual composto por palavras decoradas e repetidas. Ficar repetindo uma oração pronta de 2 em 2 horas dificilmente irá fazer Deus nos ouvir. Não é esse tipo de insistência que chama a atenção dele. Deus vai nos ouvir quando nós nos propusermos efetivamente a falar com ele. No próximo quadro, vemos o verso 10, que fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa expressão, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu, sinaliza um compromisso. O compromisso é procurarmos fazer a vontade de Deus na terra como ela tem sido feita por quem está no céu, isto é, pelos anjos e pelos remidos. Enquanto o reino não vem em plenitude, o que faço quanto a isso? Como aplico venha a nós o teu reino na minha própria vida? Lembrar que somos cidadãos de dupla nacionalidade. Somos cidadãos do reino de Deus, aqueles que são crentes em Jesus, e somos cidadãos do país onde moramos ou onde nascemos. Isso significa considerar 3 coisas. A primeira coisa é que o reino de Deus existe e é uma alternativa aos reinos do mundo. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele assume que há outros reinos atuando na terra, que se apresentam em contraposição ao reino de Deus. São outros poderes e outros senhores, o que inclui reinos influenciados pela presença dominante de Satanás e pessoas que se submetem a esses reinos. A razão das injustiças que encontramos em quase todos os lugares é porque o mundo, em geral, se submete a esses reinos em rebelião ao reino de Deus. Segunda coisa sobre o reino é que, mesmo que as injustiças do mundo existem, Jesus diz que o reino de Deus já está presente e atuando de alguma forma, se contrapondo a esses outros reinos. Em nossos momentos de fraqueza, poderemos nos sentir derrotados frente às injustiças e às vitórias do mal que estão sempre, quase sempre, nos cercando. Se derrotados, corremos o risco de sermos levados a atuar sob o poder desses outros reinos. Mas devemos ser firmes em nosso compromisso com Deus, orando para que o seu reino se transforme em realidade no maior número de pessoas, e isso o quanto antes. O que Deus pretende fazer já está em andamento. O reino não está ainda em sua plenitude, mas está a caminho. Jesus veio trazer esse reino para restaurar os estragos que Satanás tem feito ao longo dos tempos. A vinda de Jesus ao mundo foi o início do estabelecimento desse reino e o início de um período de restauração de nossa terra, que um dia se completará quando o reino de Deus entrar em sua plenitude. Terceira coisa sobre esse reino é que Jesus quer que consideramos certa antecipação dele. Quando eu oro, venha a nós o teu reino, estou assumindo que o reino possui uma dinâmica. Ele tem um movimento.
Como o reino ainda está se movendo, ele não alcançou sua plenitude. Com isso, temos o problema de ter que esperar para que ele se estabeleça plenamente. O que, muitas vezes, será um grande desafio para cada um de nós. Somos chamados para sermos aliados de Deus na construção e no estabelecimento desse seu reino. E isso se dará através de nossa fé e de nossa oração, para que cada vez mais nós mesmos e mais pessoas possam ter suas vontades subordinadas à vontade de Deus, a partir de um encontro pessoal com Jesus. O curioso é que muitas vezes as pessoas oram pedindo para que Deus faça as coisas do jeito delas, quando a oração deveria ser sobre Deus nos levar a fazer as coisas do jeito dele. É o que significa: Pai nosso, seja feita a tua vontade. Ou seja, que o propósito dele seja realizado em nós à medida que nós nos colocarmos nas mãos dele, à disposição dele para ele fazer o que quiser. No próximo quadro, uma pergunta: como os crentes podem contribuir para a plenitude do reino de Deus? Mas antes, o que é mesmo plenitude do reino? A plenitude do reino de Deus refere-se ao estado final e completo da manifestação do reino de Deus na terra. Nesse tempo, Deus exercerá plenamente seu governo soberano sobre toda a criação, sem oposição, sem pecado e sem sofrimento. Essa plenitude será realizada na segunda vinda de Cristo, quando haverá restauração total. Haverá uma nova criação, novos céus, a nova terra, comunhão perfeita com Deus, justiça plena e paz duradoura. Até lá, os crentes em Jesus ficam só esperando ou têm algum compromisso, têm alguma coisa a fazer? O que os crentes podem fazer? É a pergunta que nos vem à mente. A primeira coisa que temos que fazer é orarmos para que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida. A segunda coisa é orarmos e agirmos para que o reino se torne realidade na vida de um maior número possível de pessoas. Mas como fazer isso? Testemunhando com nossas atitudes corretas, influenciando o meio onde nós estamos, sendo sal da terra, contribuindo com recursos e falando de Jesus para quem estiver ao nosso alcance. No próximo quadro, vemos que a provisão de Deus para nossas vidas e também a questão das nossas necessidades pessoais, que estão lá no verso 11 do nosso texto. O pão nosso, uma pergunta que surge, será que ele se refere apenas à comida? O pão nosso não significa apenas comida, mas todas as nossas necessidades, ou seja, saúde física, saúde emocional, justiça, trabalho, dignidade, oportunidade e o sustento material e o sustento espiritual. Mas por que o texto destaca cada dia e a palavra hoje? Nos dias de Jesus, os trabalhadores geralmente eram pagos a cada dia no fim da jornada, no final do dia, no final da jornada. Eles estavam acostumados a viver um dia de cada vez. Essa é a atitude que Jesus deseja que tenhamos em nossos pedidos, confiarmos em Deus para a nossa vida diária. Note que essa oração é sobre necessidades básicas da vida, não sobre acumular coisas. Nossa sociedade é acumuladora e nos ensina a buscarmos nos garantir no futuro, via de regra, procurando ter mais coisas do que precisamos. Não há nada errado em trabalhar duro, economizar dinheiro ou se preparar para o futuro. Mas a Bíblia nos ensina para não confiarmos nessas coisas. Não é que vamos ficar bem porque temos poupança, mas vamos ficar bem se tivermos a presença de Deus conosco em nossa realidade diária. Jesus promete nos atender hoje, deixando nossas inquietações futuras para depois, dado que o amanhã trará os seus cuidados. É o que nós lemos lá em Mateus 6, verso 34.
Ele quer que nós entendamos que quem provê nossa subsistência, nosso emprego e nossa poupança não somos nós, mas sim Deus, que é quem nos sustenta. Mas esse é um tema que deixaremos para o próximo estudo, o de número 8 dessa série. No próximo quadro, abordamos a questão do perdão e das dívidas, que é o verso 12. Por que o verso 12, que fala sobre perdão e dívidas, começa com a conjunção e, que o conecta ao verso 11 anterior, que fala do pão nosso de cada dia? O texto sugere que precisamos dessas coisas para sobreviver, ou seja, nós precisamos tanto do pão nosso como também do perdão de Deus, ambas as coisas a cada dia. Pão nosso a cada dia é fácil a gente entender, certo? Mas como entender o perdão a cada dia? A resposta é simples, porque a cada dia cometemos algo que não está de acordo com a vontade de Deus. A cada dia cometemos alguma transgressão. Há pessoas que dizem que não têm pecados e que não transgridem. Dizem assim porque não entendem o significado da palavra pecado. Ou sabem o que é, mas são orgulhosos por se acharem bons, esquecendo-se do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: não há um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso se encontra lá em Romanos 3:23. Pecar, a definição, é o mesmo que errar o alvo, onde o alvo aqui é a vontade de Deus para nós. E transgredir é entrar em um território onde não se deve entrar. Portanto, devemos pedir perdão a Deus todo dia, porque todo dia erramos o alvo. Se não orarmos todos os dias, o que acontece? Nossas dívidas com Deus vão se acumulando. Mas o que tenho feito para me endividar com Deus a cada dia? Alguém pode perguntar. Simples. A Bíblia nos ensina em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Se você peca todo dia e continua vivo a cada dia, você passa a dever a Deus cada dia. O motivo é que você continua vivo apesar de pecar todo dia. Note que, mesmo pecando todo dia, você continua recebendo bênçãos de Deus, se alimentando, tendo saúde, casa para morar, internet para participar desse estudo remotamente, geladeira com comida, ou não tem, mas come a cada dia. Portanto, se Deus não tirou sua vida até esse momento, você deve a Ele cada respiro que você dá. No próximo quadro, vemos o tema da dívida, no verso 12, da dívida, e que ela nos traz, essa questão da dívida vai nos trazer duas coisas, uma parte boa e uma parte ruim, esse tema da dívida. Qual é a má notícia? A má notícia é que você não tem como pagar as dívidas, não tem como você pagar o que você deve a Deus. Isso porque não há nada que você tenha, não há nada que você faça que possa saldar essa dívida com Ele. A boa notícia é que, mesmo você não podendo pagar, Deus perdoa seu pecado. Por isso, você ora lá no verso 12, na parte inicial, perdoa-nos as nossas dívidas. Deus olha seu extrato do cartão de crédito espiritual que você está atrasado, pagando juros, e paga a sua dívida. Foi isso que Jesus fez na cruz. Você não pode pagar, mas Deus paga. Mas vale notar um detalhe importantíssimo. É o desdobramento que aparece quando lemos a segunda parte desse verso 12. Ele diz: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você ora esse verso 12 por inteiro, você está dizendo: Deus, perdoe meus pecados da mesma maneira que eu perdoo os outros. O texto sugere que o perdão dos seus pecados feitos por Deus está ligado a você perdoar as pessoas que ofenderam você. Jesus está dizendo para mim e para você:
perdoe as pessoas que lhe ofendem da mesma maneira que Deus perdoa você. Por isso, se perdoo pouco, serei pouco perdoado. Se perdoo zero, não serei perdoado por Deus. Se perdoo muito, serei muito perdoado. Devo desejar o perdão de Deus sobre mim, tanto quanto eu perdoo os outros. Mateus, no capítulo 6, verso 14 e 15, nos ajuda a entender isso quando lemos o seguinte. Olha só que interessante. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. No próximo e último quadro, concluímos nosso estudo com o verso 13, que fala sobre ser livrado de tentações. Qual o sentido de pedirmos a Deus para não nos induzir à tentação? Já não sabemos de antemão que cair em tentação não agrada a Deus? Não bastaria Ele banir as tentações de uma vez por todas na vida do crente? Outra pergunta é: Deus poderia me induzir a uma tentação que viria a arruinar a minha vida? Quando lemos Tiago, no capítulo 1, verso 13, nós temos a resposta para essa pergunta. O texto diz o seguinte, ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que Deus não pode nos tentar, mas Ele pode nos testar. E qual é a diferença? A diferença é que a tentação mostra a nossa fraqueza, enquanto o teste ou a provação mostra a nossa força. Deus não vai nos colocar em uma situação para evidenciar nossa fraqueza, mas poderá nos colocar em uma situação em que nossa força será evidenciada ou testada. Tentar alguém é tarefa de Satanás, e ele sabe fazer isso muito bem. O inimigo é campeão nessas coisas. Criar situações ou colocar pessoas em nossa vida que acabam por nos afastar de Deus. Isso é coisa dele, é com ele mesmo. Qual o sentido de orarmos para que Deus não nos induza à tentação? A versão da Bíblia Almeida Revisada, corrigida, nesse verso 13, traduz, não nos induza à tentação. Já a versão Nova Almeida Atualizada e a versão Nova Versão Internacional, nesse mesmo versículo, ele diz, não nos deixe cair em tentação. Se é impossível que sejamos tentados por Deus, por que então oramos para que Ele não nos induza à tentação ou não nos faça cair nela? Esta forma de orar estaria nos levando a pedirmos a Deus uma vida sem tentações ou pedindo que nunca nós venhamos a ser expostos a uma tentação, expostos ao mal? Observe que a Bíblia diz que Deus não pode nos induzir à tentação, já mencionamos isso, mas Ele pode permitir as tentações. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Esse fato nos ensina que nenhuma pessoa, por mais santa que seja, está imune às tentações, pois o mal está em todos os lugares, incluindo estar presente até nos bancos da igreja. Como entender, então, essa parte da oração ensinada por Jesus? Significa não exatamente pedir para nos manter fora das tentações, mas, caso elas aconteçam, nos manter fortes o suficiente para sobreviver a elas. Ou seja, essa parte da oração não quer dizer orar para sermos livrados das tempestades, mas para conseguirmos sobreviver a elas, caso e quando elas vierem sobre nós. Lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nós lemos um texto que nos ajuda a entender isso. O texto diz,
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Concluindo, como nem sempre nós conseguimos viver conforme a vontade de Deus, estaremos expostos às tentações do inimigo. Mas Deus, em sua misericórdia, poderá nos livrar. Por isso, o verso 13 dessa nova versão internacional que mencionamos parece nos dar uma tradução mais precisa quando diz: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno, ou livre-nos da autoridade do maligno. O mal é inevitável, mas, pelo poder de Deus em nossa vida, sempre poderemos ser livrados do inimigo. Se você estiver cercado pelo mal, clame a Deus e Ele o livrará. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se for o caso, compartilhe ele com mais alguém para que também outros possam nos acompanhar nessa jornada de estudo do Sermão do Monte. No próximo quadro, você vê o panorama de todos os estudos dentro desse tema do Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!